Oi, gente, seguidores do canal, que aqui vieram para o canal interessados no legado do José Ângelo Gayarsa, né? Em função do livro que eu organizei com alguns colaboradores, o Nadish é um deles, para a gente lembrar. Aliás, eu quero agradecer a produção do Faustão e ao Faustão por ter indicado este livro em pleno domingo à tarde, que é o programa da família brasileira à tarde. Eu fiquei em choque, eu fiquei surpresíssima, eu não sabia. A gente não sabia, o pessoal da Assumos também não sabia. Então, assim, foi uma grande surpresa, né, de saber que o Gayarsa, que ficou tanto tempo na televisão, falando de manhã, né, com as donas de casa, de repente ele retorna indicado, né, o livro O Legado de José Ângelo Gayarsa, organizado por Fernanda Carlos Borges, ao domingo à tarde, no programa do Faustão. Então, obrigada, Faustão, e obrigada, produção do Faustão. É bom lembrar o Faustão na época, como é que chamava aquela outra entrevistadora famosa na época, que o Gayarsa fazia o quebra-cabeças na Bandeirantes? A Xênia? Não. A Xênia, tinha um grupo de pessoas que eram assim muito... Faustão também substituiu o Chacrinha e se tornou um personagem pop, né? Vamos chamar assim na época, muito popular, à vontade, falando as coisas. Então eles pertencem no mesmo grupo de pesquisadores independentes, vamos chamar assim, né? Cada um pesquisando a sua área, que nem a Xênia. E aí uma amiga minha, a Tatiana Bianconcini, que é do meu grupo de filosofia em movimento, né? Quando eu comemorei no grupo, ela escreveu: Fernando Faustão, ele é muito importante na história da comunicação de massa no Brasil, porque ele criou um estilo não roteirizado, a questão da improvisação é muito presente. Como ela é da área do cinema, ela entende qual foi a importância do Faustão na linguagem de programa de TV, assim, de auditório, né? Daí ela explicou ali e tal, achei bacana. Então, obrigada, Faustão, e obrigada, produção. Muito bom, o Gayarsa merece o nosso trabalho também, né? Então, tá. Aí, gente, nós ficamos, né, no último vídeo de conversar sobre o conceito de tenda, que é um conceito bem importante no contexto teórico do Gayarsa, né? E que eu escolhi para ser o nome da nossa escola, né? Para oferecer para vocês vídeos de cursos dentro desse legado e assuntos afins relacionados ao legado, né? Que é coerente com o legado do Gayarsa. Então, vamos falar sobre a tenda, aí a gente falou para vocês colocarem roupinha, ó, eu e Nadir viemos de preto hoje. A festa de preto, Nadir. A gente podia estar de branco para comemorar a Iemanjá dessa semana. Iemanjá. Aliás, gente, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a Iemanjá, no projeto Mulheres e Mitos. Um dos mitos que eu comento é o da Iemanjá. Eu acho a Iemanjá uma imagem, um movimento lindo, né? Sou fã da Iemanjá. Sim. Bom, vamos lá. Então, assim, ó, gente, eu vou ler um trechinho para vocês, como é que o Gayarsa constrói essa coisa de tenda ligado ao corpo, tá? Nesse livro que é a Estátua e a Bailarina, e aí eu vou ler uns trechinhos, e aí a gente vai comentar, eu e Nadish, né? Então, uma das coisas que o Gayarsa fazia, que é muito interessante, ele fazia, Nadish, de uma maneira super informal, e hoje é uma tendência, uma coisa que se está fazendo na filosofia corporificada, que é entender como que os conceitos surgem da experiência do nosso corpo, do nosso sistema sensório-motor, na relação com a terra, com o espaço, com a direção, com a posição, papapá. E ele fazia isso já lá antes dos anos 70, esse livro aqui é dos anos 70, né, o Estátua e a Bailarina, mas antes ele já estava fazendo, você que estava lá sabe, né, essa publicação veio neste livro, né. Então, ele vai buscando no dicionário as raízes da palavra, e ele diz assim, possivelmente essas palavras, elas vêm de uma intuição sensório-motora. E ele não falava sensório-motor, mas ele falava, vem de uma intuição de como funciona o nosso sistema estator-locomotor, né, ou sistema de equilíbrio. Ele usava essas palavras. Então, isso é muito legal, ele buscar a etimologia das palavras nisso que ele chama de uma intuição sensório-motora. As palavras emergem, né? Dessa experiência, e com o tempo a gente esqueceu, né? Isso que é muito louco, a gente esquece que a palavra tem a ver com a nossa experiência, com esse corpo que a gente tem, né? Bom, vamos lá, vou ler então um trechinho, tá? Que ele fala então da raiz tende. Diga lá. Ele fala assim, no dicionário de raízes e cognatos da língua portuguesa, encontramos a raiz tende.
T-E-N-D. Tá? E aí ele diz, então, o que significa essa raiz? Tende, T-E-N-D. Que se estende ou se projeta, com as variantes tens, tent, com T, e tens, com C cedilha. Como palavras derivadas, reproduzo as seguintes das muitas que lá estão. Tender, então, essa raiz tende, T-N-D, está em tender, entender, tenda, tendão, tensão, extensão, entesar, atento, intento, tentar, intenção e atenção. Certo? Uhum. Aí ele comenta assim, aí estão os termos mais importantes e mais frequentes dentre os que empregamos, sempre que nos referimos a processos ou atitudes intelectuais. Isso chama a atenção dele. Pô, essa raiz está, que é a mesma de tenda, né? Mesmo de tendão, também está em palavras como entender e intenção, que são de natureza intelectual, como se não fosse corpo, né? Uhum. Aí ele diz assim, entre os altos dignitários da inteligência, mostram-se três curiosos rufiões, tenda, tendão, entesar, o primeiro cheirando a deserto, feira ou circo, tenda, né? O segundo a açougue, que é tendão, e o terceiro a soldado ou bandido, arco e flecha, né? Que é o ato de entesar. esticar a corda de um arco de uma flecha, né? É. Entesar. Você puxa para criar uma tensão e soltar. Né? Isso. E depois ele fala uma coisa super interessante do arco da flecha, que lembra o arqueiro zen, né? Uhum. Etimologicamente, né? Sim. Esses três significados etimologicamente referidos a tende, né? Aí ele fala, na própria definição da raiz, parece ter se confundido o dicionarista. Então, aí ele fala, bom, se essa raiz está aí nessas palavras todas, talvez haja um erro na forma como o dicionarista colocou tende. Porque ele diz assim, ó, basta ver os derivados todos, sem exceção, para concluir que a raiz significa pronto para distender-se ou projetar-se. Então, ele diz, então, tende não é projetando, é pronto para. Uhum. Né? Então, quando o arqueiro puxa a flecha, ele está pronto para, mas ele não está exatamente projetando, né? Ele está preparado para, né? Uhum. Então, ele diz que talvez haja aí ele propõe um significado diferente, um pouco diferente do dicionário, que não é exatamente que se projeta, mas que se prepara para projetar-se. Mais uma preparação do que a própria ação, né? Aí ele diz, parece fora de dúvida, tem essa raiz provindo de sensações musculares ou dos efeitos imediatos da mesma. Talvez o momento sobremaneira característico tenha sido o disparo da flecha, após o retesamento do arco e seu motor imediato, a tensão do braço. Entre arco e braço vigora, em forma escultural, aquela relação que estamos estudando, que é pronto para. Então, não é exatamente projetando, mas tenso O que para. é isso? Lembra da última que a gente conversou, das forças, né? Que a gente falou da neurose, do conflito mecânico-afetivo, né? E também tem isso, né? O tender para é aquilo que é a própria força, né? Você cria a força numa tensão e aí você executa ela, ela cria uma forma, ela cria um destino, ela cria uma resposta àquela tensão. Então, dentro dessa construção do que a fala vai tendendo a expressar realmente o que está acontecendo mecânico, corporal, afetivamente, e o pessoal da energia fala que é energia, e o Gaias falava que não, é visível. Tanto que ele filmou, ele usou videotapes, etc. Também para entender, eu até colocaria hoje com a Fernanda aqui, tem a ver também com a palavra que a gente falou da consciência humana, ou do ego humano, que não é propriamente um fim, é um processo. A consciência é um processo. Uma função. E um processo tem isso. Primeiro você pensa no assunto e, de repente, você manda o assunto para ver se ele se realiza. Quando a gente Perfeito. sente-se Pensa no atraído por assunto. alguém, como é que chega na tenda, né?
Porque a tenda é curiosa, né? A tenda aí ele vai dizer que a tenda é mais interessante, porque que ele está dizendo assim, então não é exatamente, o tende não é exatamente o projetar-se, mas é o preparar-se, né? É estar pronto para, né? Sim, sim. Aí ele diz assim, ó, projetar, quer ver, ó, projetar sim, é o ato de jogar para frente com força. O tende não. O tende ainda é uma preparação. Aí ele diz assim, tender não, né? Tender é outra coisa, não é jogar para frente com força. Tanto deve ter sido o arqueiro e a musa que inspirou o termo, que se vê nele, eu vejo, aí ele vê, né? Algo mais do que estar teso. Vejo também o alvo. Aí que vem o arco e o arco e o arqueirozinho, né? Ele diz assim, tende é tensão organizada, é composição de forças, é aquilo que está pronto para agir ou disparar no alvo. Então, olha, tensão organizada. O arqueiro puxou, está organizado com relação ao alvo. Composição em relação ao alvo. Então, nesse momento, arqueiro e alvo se tornam uma coisa só na tenda. Tem uma tenda, quer dizer, tem um espaço singularizado que se forma naquela relação específica, sustentado na tensão, que é uma organização de força. Eu acho isso bonito, porque isso acontece nas nossas relações. Não, você que lida com filosofia também atenda nesse sentido, porque a tenda não é uma construção fixa. Ela depende de todas as tensões que mantêm ela de pé. Na hora que você solta os cordames que seguram a tenda, ela se desfaz, que nem as ideias, ou que nem as relações, ou que nem os momentos humanos, né? E a gente pode dizer, na hora que a gente muda de amores, a gente muda de tenda. Na hora que a gente ganha um filho... Arma outro barraco, né? Arma outra tenda. Arma outra tenda. Ou na hora que a gente está conversando, a gente também está montando uma tenda. Algo que tende. E até que a gente se entende. De vez em quando se desentende, desequilibra um pouco. E fica meio descoberto. Bonito demais. Bonito demais. É muito bonito. E por quê? Porque isso desmassifica, sabe? A gente poder entender essas composições que formam esse espaço, essa tenda relacional específica, é muito importante. Isso faz parte, nesse contexto do Garcia, essa topografia que a gente vem falando o tempo todo, né? Sim, como é que a gente é capaz de imaginar esse topos, esse lugar dessas tendas móveis? E sabe o que o Garcia dizia que eram os fios da tenda? Ou os tensores musculares, né? Sim, o que mantém de pé. Ou a resultante, né? Sim. A resultante vetorial, para onde os esforços se dirigem nessa relação, né? Onde que eles estão, como que eles ajudam a compor a coisa, né? Aí outra imagem que o Garça tinha muito preciosa, que eram os grandes veleiros, aqueles que têm várias velas, não 4, 5 velas, eles tinham 20, 30 velas. E, por coincidência, eu fiquei muito afeito a construir esses modelos de barcos, e o grande barato era montar todas as tensões que seguravam os mastros no lugares e as velas. Então, nesse sentido também coletivo, todas as tensões, todas as tendências que constroem um sentido, para que ele navegue segundo o vento, segundo a direção que ele tem que ir. E que constrói uma tenda. Sim. Constrói esse espaço, né? De sentido, né? É um espaço de sentido. Ele não é construído, acabado, que vai durar milênios lá, aquele monte de pedra, aquele monte de cerca, aquele monte de coisa. Não, é uma tenda. No meu livro, no Torres em Transe, que é uma tentativa que eu fiz de escrever ficcionalmente, sem toda essa estrutura acadêmica, né, que é mais chata, tentei me libertar um pouco no uso da linguagem, eu digo que não são templos, são tendas. Acho que a gente aprendeu ao longo dessa civilização autoritária, patriarcal, a ver o espaço como um templo. Então, o templo é uma coisa fixa, é uma coisa que é imexível, é uma coisa que centraliza todas as relações, né? E a gente foi perdendo de vista esse caráter de tenda, que são essas singularidades, essas coisas que se estruturam, se desfazem, que se articulam no tempo, porque no tempo, né? Porque o templo é a negação do tempo, né? E a tenda é a afirmação do tempo.
Então, como que a gente coloca a nossa percepção no tempo, ao invés de ficar buscando um monte de coisa universal, absoluta, e tentando impor tudo ao movimento, né? Estudei arquitetura, né? E realmente os grandes templos, as igrejas de Notre Dame, as grandes catedrais, elas inibem o movimento humano, elas congelam a submissão do ser humano. Como todas as religiões, dada essa construção eterna, onipresente, onisciente, onipoderosa, ela destitui a gente da possibilidade de mudanças de posições. Ela acaba sendo submetendo a gente e a gente acaba também submetendo aos outros, enquanto isso que você falou de um patriarcalismo ou de uma religião ou de uma cultura que tende a congelar, ou tendeu a congelar. Hoje em dia é muito dinâmico. No Conversa de hoje, a gente começou falando de pessoas como o Faustão, como o Gaiarsa, como a Xênia, que na época deles, eles se tornaram realmente programa ao vivo, que é bem a tenda de novo. Não é um programa totalmente planejado, é um programa que vai acontecendo. Você monta a tenda, desmonta a tenda, agora é um cantor, monta a tenda, desmonta a tenda, agora é uma pessoa que trouxe o filho para mostrar que sabe fazer cambalhota. Aí monta a tenda, desmonta a tenda. Então, essa dinâmica que hoje em dia está muito assim, com essas coisas online, né? E a tendência é a gente estar indo para as lives, que são as tendas ao vivo. E a gente está perdendo a vergonha de ter que construir tudo aquilo certinho para daí ter o que falar. Porque se você não construir todas as tensões, todas as intenções, todas as coisas muito solidamente, você vai se perder. Você vai se perder. Então tem que ser sólido. Que nem você falou da linguagem da academia, que o Gaiarsa brigou tanto. A linguagem da academia também é uma construção sólida. Você tem que agir de acordo com aqueles quadros, com aquele prumo, com aquela sequência de atividades. Não pode mudar a janela de altura, não pode mudar o chão de lugar, não pode tirar o teto, senão vai chover dentro. Então, o conceito de trazer para si, né? Que você, enquanto uma estrutura psíquica, que é o que você tem trabalhado muito, com a tua filosofia e com a tua leitura que você fez do Gaiarsa, Fernanda, é esse caráter mais... A nossa psique é uma tenda, não é um monobloco, não é um prédio, não é uma casa. Por isso que está se questionando a submissão da mulher, que virou uma solidez, a monogamia, que virou uma solidez, e aí fica todo mundo tendendo à imobilidade, Não, tendendo à hoje, com esse infelicidade. movimento neofascista, são esses costumes como se fossem imexíveis, né? Sim, A sim, família como se fosse um só tipo de família, a mulher como se sim, fosse um tipo sim, de sim. mulher. Então, a gente ouve Uhum. coisas, não é mulher de verdade, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que também hoje, mais do que um autoritário... Assim, hoje, claro, no Brasil, a gente está vivendo uma ameaça e toda uma performance bem autoritária mesmo, né? Assim, no centro do poder. Mas também é uma outra coisa das massificações, né? Assim, a massificação também é uma espécie de templo ralé, assim, né? Sim. Massificação é um templo ralé. Eu acho que a percepção dessas tendas, ela favorece uma desmassificação, mas vai favorecendo a percepção das singularizações, né? Das Sim, singularidades, sim, e sim, que é um pouco a gente pertence, um pouco a gente também tem algo aqui que é singular, que não é exatamente como é todo o resto, embora converse com todo o resto em muitos aspectos. Então, essa coisa que o Garcia chamava tanta atenção para perceber a diferença, né? Não só o que se repete, mas também aquilo que não se repete, né? Que é a experiência do Mas, singularizado mesmo, né? usando singularizado, né, Fernanda? As conversas que a gente está tendo, para mim, é sempre uma tenda. Ela não é fixa. Então, tem hora que eu até perco algumas coisas. Mas, hoje em dia, a gente está vivendo, em função de todo esse sistema financeiro, etc., as pessoas perderam a referência. Então, está todo mundo tendendo a viver uma tenda, porque não dá mais para construir solidez sobre dignidade, sobre integridade, sobre o que é certo, o que é errado. Então, é um momento muito desestruturante para quem foi educado dentro de um bloco, dentro de uma casa sólida, com paredes sólidas. É a mesma coisa de pensar nas pontes pênseis hoje em dia, né? São pontes seguradas por cabos de aço, que elas são muito melhores para, por exemplo, terremotos. As pontes construídas solidamente, quando bate uma crise socioeconômica financeira, quebra tudo, desmonta tudo.
Agora, se dentro desse momento tem esses cabos que seguram princípios de equilíbrio de forças, realmente a gente pode atravessar essa ponte sem ter o medo dela desmontar no meio e não ter mais tráfego nenhum. Então, o que é essa ideia de sair um pouco até do academicismo muito bloqueado para um academicismo, como você diz, que traz para o sensório motor, para a vida, etc., que é um academicismo que, de fato, está estudando a vida viva, não aquelas estruturas que têm que ser respeitadas e seguidas, mesmo que elas nos congelem, mesmo que elas nos deixem imobilizados. Acho que formar essas redes. Agora surgiu no Facebook uma página, não sei se você foi convidado para participar, como resistência à crise, a esquerda compra de esquerda. Tem um grupo. É interessante, né? Forma uma tenda ali, estamos em crise, vamos comprar de nós mesmos. Essas palavras, né, Fernanda? A gente falou do conflito no penúltimo aí, do conflito mecânico-afetivos que gera a famosa neurose, né? Como é que fica esse momento em que eu quero estar junto, eu quero participar? Eu sei que o que vai me garantir é essa interação, é essa interação. E aí a gente cai numa falácia, eu diria, que são as questões identitárias, que têm que ser conversadas, elas têm que ser vistas, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não congelar a identidade naquela questão identitária cujo processo a gente está questionando. Como é que a gente vai sair do congelamento do identitarismo, vamos chamar assim, né? Tomá-lo enquanto palavra, enquanto um pedaço de uma sentença que começa numa coisa que não se dizia, se define, ela se torna meio congelante. E qual é o próximo passo? Onde cada um tem a sua tenda psíquica. E se você é mulher, se você é negro, se você é índio, se você é homem, se você é heterossexual, homossexual, pobre, aquilo é uma questão de processo, não é uma construção fixa. Eu acho que esse movimento de identitarismo ele veio para favorecer as pessoas a identificarem qual é a posição delas dentro do campo de forças sociais, dentro das relações de poder, né? Qual é o meu lugar? Sim, em que lugar essas relações sociais me colocou, né? Como mulher, como negro, como homossexual, como índio, como pobre, né? mulher negra, pobre. Homem negro, como pobre, exato, como pobre nordestino em São Paulo. Porque esses lugares, não é que as pessoas vão para esses lugares, elas são colocadas nesses lugares, né? Sim. E a massificação, a ideologia, ela dificulta que as pessoas reconheçam, porque esse discurso da meritocracia é a negação da condição da posição, é a negação do reconhecimento da posição. Então, acho que esses movimentos identitários eles foram muito importantes para que as pessoas pudessem, além da massificação meritocrática, né? Cada um por si, vamos lá, faça seus esforços. Não estou negando que tem que fazer esforço, tá, gente? A gente faz, nós fazemos, né? Todo mundo faz. Sim. Mas tem algo além disso, né? Então, que posição é essa? Por que de repente você mora lá na comunidade X e o outro mora no bairro Y? O que aconteceu na história das relações, né, das relações sociais, que de repente você nasceu naquelas condições tendo que enfrentar aqueles problemas específicos? E, né, trabalhador, enfim, mil coisas, né, gente? Mas eu quero dizer assim, o movimento identitário foi muito bom para reconhecer uma posição. Sim. Para reconhecer posições, que é uma coisa da teoria do Gayarce, né? Primeiro passo, primeira questão urgente, reconhecer qual é a sua posição no mundo e na relação, desde as coisas mais íntimas, né? Qual é a minha posição, como é que eu estou colocada posicionada na relação com essa pessoa, até nessas esferas maiores, que são sociais. O que você está dizendo é, não aprisione nisso, né? Você é mais do que este lugar onde você está colocado. Mas você está levando a questão identitária. Quais são as forças que me mantêm de pé? Não são as forças que eu criei, são as forças do coletivo, as forças da cultura, as forças dos hábitos socioculturais, e que eu tenho que olhar, porque tem algumas coisas que estão me segurando, não estão me mantendo de pé, mas estão me prendendo. Por que é difícil para mim me mover em tal direção? Quais são as forças que estão impedindo ou estão obrigando você a ficar nesta posição? E não consegue articular um próximo passo, fazer um outro caminho. Eu entraria assim, o lado safado do Gayarce. Quando eu falo safado, eu falo um safado no bom sentido,
Então, quais são as cordas que eu vou soltar e vou tender a ir para as cordas que eu realmente me interessam mais, em que eu vou me tornando mais livre, mais amoroso, mais eficiente, mais organizado. E administrar é uma questão de tenda, não de um bloco, de um prédio de 300 andares. É você ir administrando a sua vida a cada momento, ou considerando quais são as forças, as tensões pessoais e coletivas que estão te amarrando naquele momento. E você ficar brigando com essas amarras é um primeiro momento. Mas tem hora que você tem que ser um pouco malandro. Armar outro barraco. É daí que veio, barraco. gente, é daí que veio o nome do Barraco Filosófico, que é um programa que a gente tem aqui no canal e na rádio, né? É daí que veio, armar outro barraco. Agora, Nadish, e essa coisa que no livro que eu escrevi, né, A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, é essa espacialidade que eu trato ali em algum momento, assim, tentando mostrar como que a prática cultural do jeitinho brasileiro, ela é uma resistência contra a submissão a um espaço absoluto, e a capacidade cognitiva que nós temos afirmadas como cultura popular de armar uma tenda na situação de jeitinho. Quando, apesar de todo o universal das regras, dos espaços absolutos das instituições modernas, alguém pede um favor, alguém considera a necessidade, a possibilidade de ceder ou não, e cede para lidar com uma situação extraordinária, com a fragilidade da condição humana, né? Então, é como ali eu defendo essa tese, que é como, apesar de todos os outros costumes horrorosos que o Brasil tem, né? Que é essa da prática do jeitinho, que é também fator de unidade nacional, a gente é capaz de armar essas tendas singularizadas e usar a inteligência situada nesta espacialidade dobrada, nas tendas. Sim, dobrada, sim. Digo, nas tendas, né? Aí, olha só, vou continuar a ler aqui o que o Garça fala sobre isso. Ele fala assim, a tenda é bem o protomodelo do estar pronto e armado em um só ato. Sacou? Percebeu? Repete de novo a frase, Fê. Pronto, a tenda como um protomodelo, ou como uma metáfora, né, ou como a condição de estar pronto e preparado e armado em um ato só. Porque, assim, ele quer dizer assim, o arqueiro, no caso da meditação do arqueiro, quando ele está ali na relação com o alvo, ele está pronto. O objetivo já nem é mais atingir o alvo, porque falam isso os taoístas, né? Se ele está pensando em atingir um alvo, já está fora do tal, já era, já perdeu o alvo. Então, ele está pronto, está pronto. Não tem o objetivo não é lançar o alvo, o objetivo é armar a tenda de modo que ele e o alvo se identifiquem numa mesma composição, né? De uma mesma unidade tendífica. Tendífica? Entenderam? Que se experimenta essa inteireza por um momento com o outro, né? Na área das terapias, isso a gente sempre tem que colocar um adendo a esse tipo de coisa, porque ele está falando da capacidade de montar a tenda, de você ter feito a tenda, mas também a capacidade de recriar, imaginar a tua inteligência em ter a capacidade ou a resiliência de, mesmo que você desmonte a tenda ou ela seja derrubada ou o vento leve ela, você tem a capacidade de se remontar, de se refazer. Armar e essa capacidade cresce dentro de você à medida que você lida contigo e com a realidade como uma tenda, não como uma coisa finalizada, pronta, que você vai ter que morar lá durante 30 anos daquele jeito, com a cama no mesmo lugar, com a escova de dentes do mesmo lado da pia, com aquela mesma mulher, com aquele mesmo homem, que vai ficar mais velho. As próprias pessoas vão tender a outras coisas. Então, sair desse congelamento monoteísta, monogâmico, pasteurizado. Centralizador, massificador. Centralizador, em que todo mundo tem que ser ou rico, ou pobre, ou branco, ou preto, ou índio, todo mundo. Não, 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 não. Eu gosto de falar hoje em dia, a primeira regra, seguindo as coisas que comecei a aprender com Gaersa, a primeira regra é biodiversidade. Biodiversidade de ser e de montar a sua tenda. Junto. Você está sempre junto. Biodiversidade, não esqueça, não é só a diferença. É interação das diferentes diferenças. É junto. É tenda, é junto.
É legal o conceito de tenda, que a tenda é junto... O Nadish tem um conceito que hoje está sendo bastante estudado e desenvolvido, e até eu estou trazendo, assim, por meio da Sônia, que estuda isso, que é biotensegridade, que tem a ver com essa coisa da tenda. Quer dizer, o Gart já estava lá nos anos 70 se ligando desse negócio da biotensegridade, que é aquilo que você estava falando da ponte. Quer dizer, são estruturas que conseguem se manter, mas que tem que ter uma flexibilidade para poder se reorganizar. Sim, sim. Então, assim, tem uma biotensegridade nas células, tem uma biotensegridade na postura, tem uma biotensegridade, mas aí isso a gente nem vai aprofundar agora, só dizendo, assim, então, para quem está acompanhando, né? A tenda tem a ver com a biotensegridade. A tenda. Monta, A desmonta, tenda. refaz. Tenda. Tem uma outra característica da tenda também, que é mais fácil montar uma tenda junto, né? Sozinho. Um puxa aqui, outro puxa ali. Um segura o pau, outro ele puxa para lá, bota o pano, estica para cá. A tenda é melhor montar junto, que nem o conhecimento humano, né? Sozinho, desculpa. Você falar, olha, vamos fazer a trademark nossa. Todo mundo que fala a tenda, fomos nós que criamos, tá? A nossa, é o conceito da nossa teoria aqui do legado do Gaiarsa. Já é uma trademark. Não usem a palavra, senão a gente vai cobrar vocês. Tá? Porque hoje em dia tem muito... Você está brincando, mas hoje o que tem de fraude da linguagem rolando, solta... Sim. Nossa, o que tem de apropriação totalmente indevida de conceitos é uma coisa que choca. Mas, enfim... biodiversidade. Aí ele diz assim, ó, continuando, quer ver, ó? Este é um dos poucos termos estáticos derivados dessa raiz essencialmente dinâmica, né, que é tende. Mas um estático muito peculiar, porque sempre teso e só servindo enquanto teso, isto é, trabalhando enquanto imóvel e não apenas parado. Então, ele está falando dessas tensões ativas que são contínuas para manter a gente em certas relações ou sobre nós mesmos. É um trabalho contínuo, isso que ele está dizendo, né? Não é exatamente parado, mas sustentando-se, né? Postura, posição, né? É sempre isso, né? Você sempre está... Como esta tenda esclarece a atitude daquele que está atento, armado e pronto. Então, a atitude é isso, né? Está armado e pronto para, né? Sim, e aí também, Nadish, eu acho que, pensando no vocabulário deste legado do Gaiarsa, no setting terapêutico, né? Arma-se uma tenda, né? Sim. É uma tenda com características e qualidades específicas, né? E o terapeuta, aquele que cuida do outro, estar atento à tenda que se arma neste encontro, em cada encontro. É que nem você falou da análise, que para mim é uma palavra preciosa, sem precisar dizer da psicanálise. Análise entendida, que nem você falou da questão identitária, saber do processo, de onde você veio, onde você está, o que se projeta no futuro. E, no fundo, a gente, quando trabalha com a pessoa analiticamente ou terapeuticamente, é mostrar para ela que ela é uma montagem e desmontagem de tendas cíclicas e que ela a personalidade, o caráter dela vai se apropriando daquele que constrói, daquele que transforma. Então, não existe mais o trauma específico que te congela o tempo todo. Ele está colocado num tempo. Ele te congelou e construiu uma tenda muito fixa num dado momento. Eu não chamaria tenda, criou um templo, né? Criou um microtemplo. Criou um templo. Porque é absoluto, é como se fosse absoluto, né? Agora, Nadish, porque assim, uma coisa que o Gaiarsa vai, com base nisso tudo que ele está escrevendo agora, também uma coisa que eu reparo também no meu próprio trabalho, assim, ele diz assim, não tem como, considerando que sempre que a gente encontra alguém, a gente arma uma tenda, né? Tem uma tenda que é construída dessa espacialidade construída ali no encontro, né? Não tem como quem cuida, o analista ou o terapeuta, achar que está fora da tenda. Quando ele encontra um paciente, ele também tem uma tenda que é armada na relação. A transferência e a contra-transferência. E aí que entra as projeções, transferência e contra-transferência. Eu acho muito bacana isso, entender que tem uma tenda que é construída ali, que ela tem uma característica específica quando é esse tipo de relação, né? No sentido de perceber que quem cuida, o analista, está dentro da tenda. Porque, de acordo com essa teoria, ele não tem como estar fora, porque o encontro arma uma tenda. Ponto final.
Então, a coisa de estou vendo de fora não... Quer dizer, eu posso estar vendo bem, mas não de fora. Estou vendo bem de dentro, né? Eu na tenda estou vendo o que está acontecendo com o indivíduo fora da tenda. E na O que ele tenda a gente trouxe, que constrói... fios que ele É, trouxe, o que ele é, trouxe para armar essa tenda comigo? é. Podemos dizer que a tenda do confidenciar, do fiar junto, do confiar, né? Porque a principal questão na relação terapêutica é a confiança. A confiança no terapeuta ou naquela tenda montada junto com aquele sujeito que é o terapeuta. Em que ali eu posso fiar junto, falar de coisas Gostei. que eu não falo. Gostei disso, quer dizer, ali é uma relação que vai ter um cuidado especial na construção dessa tenda, que é Sim. uma coisa no corpo, que é uma coisa no estado de atenção, que são deslocamentos, pequenos deslocamentos na posição, que é também perceber-se a si mesmo como um fio ou como um vetor Sim. naquela Sim. relação, colocando coisas ali dentro. É uma das coisas mais belas que eu sinto. É uma das coisas que me faz continuar sendo terapeuta. Porque você acaba vivendo, enquanto terapeuta, uma coisa muito incomum no dia a dia das relações. Esse aspecto de estar muito junto, estar muito íntimo. É o real que chama psicanálise, né? Fica um mistério curioso para mim. Eu até lembro de algumas caras ou posturas que o Gaiarsa ficava, às vezes, meio de meditação, de pensando, esperando a maçã cair na cabeça para ele ter um insight. Será que a gente tem que construir totalmente a tenda? Será que hoje em dia a gente não está construindo uma tenda móvel, vamos chamar assim? Está fluindo de mais um outro tipo de interação humana? E tem uma característica que não tem um fim, não tem uma conclusão. Tem etapas. Funcionou. Aí você vai se transformando em algo mais amarrado, posturalizado, definido topograficamente. Mas hoje em dia eu sinto que tem um dilema em todos nós, porque a gente também está saindo dessa tenda fixa de uma ideologia, de um determinado conhecimento. Que nem eu tive convivência com grupos russos aqui no Alto Paraíso, numa circunstância de grupo, e eles não têm essa dissociação entre ciência e misticismo. É uma linha contínua de pesquisa. Tem uma parte que é mais científica e tem uma parte que é mais sensorial, que a hora que você vai fazer, que você respira, que você vai para o meio do mato, você também acessa coisas. Então, o que é esse conhecimento mais fluido, mais dinâmico? Volto para a palavra administração, porque a palavra administração é uma das ferramentas de montar as tendas, talvez a melhor, porque você administra montar, desmontar, montar, desmontar, favorecer isso, desmontar, abrir mais porque está calor, fechar mais porque está frio, botar um fogo no meio para aquecer. E a gente está, eu diria que a palavra no começo, quando a gente começou a entrar nesse período difícil no Brasil e no mundo ocidental, eu falava que era uma crise de autoridade. Mas hoje em dia eu falo que é uma crise de administração. É uma coisa que, nossa, não é assim que administra, só isso. Como? Olha Você tem que só, pensar Nadir, em outras coisas. sobre isso, o João Clésar de Castro Rocha, que deu a entrevista para a gente ontem para o Barraco, que, aliás, gente, vai sair aqui um barraco muito interessante, vai ser vários vídeos, porque a entrevista ficou imensa. Ótimo. Ele, na pesquisa dele, desse livro que ele lançou, né, que é sobre a guerra cultural bolsonarista, ele falou uma coisa para a gente na entrevista que é muito interessante. Ele diz assim que esse sistema de pensamento do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, dessa trupe, né, não é exatamente pensamento, mas é um sistema de crenças. Sistema de crenças. E aí ele diz assim que o que ele diz é o seguinte: quanto mais esse sistema de crenças ganhar, vencer, conseguir se consolidar, menos se vai conseguir gerenciar o Estado, cuidar do Estado e governar. Então, o sucesso no sistema de crenças equivale à falência da governança, da possibilidade de governar. E aí, isso aí, essa fórmula que ele fez me abriu, acendeu um monte de luzinhas. Então, quanto mais funcionar o sistema, ou seja, quanto mais o sistema de crenças se fizer valer, maior vai ser a falência do Estado, ou a incapacidade do governo. Aí isso vai ser o caos, e aí do caos pode-se imaginar o que pode acontecer. Mas aí ele deu o exemplo da vacina, porque o sistema de crenças
o bolsolavista fez com que as pessoas acreditassem que não tem uma pandemia e que a vacina vai fazer você, vai ter um chip que vai fazer você virar gay. Ou seja, funcionou o sistema de crenças. E hoje tem um movimento anti-vacina completamente inesperado no Brasil. O Brasil, que é o país da competência em vacinação. O SUS é competente em vacinação. O Brasil é um dos países do mundo mais competente em vacinação. Em produção de vacina e em organização, gerenciamento de vacinação. Por que não faliu? Porque o SUS é ótimo, o Instituto Butantan é ótimo, enfim, tem trabalhadores acostumados a fazer isso, que sabem fazer, mas quase faliu e poderia estar melhor se não fosse a vitória do sistema de crenças bolsolavista. Eu achei essa dobradinha dele ótima. Quanto mais funcionar, quanto mais eficiente, quanto mais se fizer valer o sistema de crenças bolsolavista, pior, mais incompetente será o Estado. Olha, Fernanda, que é o exemplo das vacinas. Foi uma das coisas que aqui em casa a gente conversou muito, eu, minha companheira e o filho que mora com a gente, em que a gente passou a estudar a crise e não ficar preocupado. Tá? Porque como ela não está do lado da gente, a gente tem a condição de observá-la. E uma das coisas que me aliviou foi olhar o resto do planeta. Tá? Toda a costa indo-asiática, toda a China, toda a África, a Austrália, Nova Zelândia, Rússia, eles não estão nessa crise, o que me alivia, tá? Eles estão numa crise de administração eficiente. Pode-se discutir um monte de coisa, mas, de fato, é uma administração eficiente, ponto. Inclusive, na hora que é para parar a cidade, eles param, levam comida, levam Nova Zelândia praticamente acabou a Covid, não tem mais Covid em Nova Zelândia. O Vietnã também não teve, entende? Então, tem um outro mundo, é o que me alivia. Porque se o mundo inteiro estivesse nessa onda, meu Deus do céu, a gente não teria para onde correr. Eles estão mostrando para a gente tudo que não é para fazer. Então, espero que o próximo momento a gente tenha aprendido, entendeu? Porque olha só, quanto mais vamos usar na nossa linguagem que a gente estava usando até aqui. Quanto mais o Bolsonaro e esse movimento bolsolavista conseguir transformar o seu sistema de crenças num templo, deixar fazer a coisa se consolidar, mas eles serão incompetentes para administrar as tendas do Estado. Sim, sim. Ou da própria vida. Ou da própria vida. Até quando que eles vão? Até começarem a se comer. Já começaram, né? Diga-se de passagem. Enfim. Isso é uma coisa que eu li há muito tempo na história da esquerda, do Marx, que tinha um momento que ele falava isso. Não se preocupe não, que eles vão se comer. Eles estão criando uma coisa tão louca que eles vão acabar se autodestruindo. E eles se brigam, né? Eles brigam. Estilo Macunaíma, que eles se pegam. Então tá bom, puta merda, a gente vai ter que aguentar todo esse desastre. Mas então, eu fico ouvindo esses pedaços. Vai, chega. Tá, gente, vocês que vieram armar a tenda com a gente, né? Deixem seus comentários, coloquem suas questões. Nós vamos ler várias vezes vários trechos da teoria do Gaiarsa, fazer relações dela com outras coisas. Estamos aqui na nossa tarefa de levar adiante esse legado. Dentro dessa tenda. Dentro dessa tenda móvel, né? De vez em quando a gente fica olhando para o céu, de vez em quando a gente cobre, acende a fogueira porque está chovendo e vamos em frente. Não dá para parar, não. Então, tá bem. Obrigada, então, para quem viu aqui o nosso vídeo até o fim. Coloque suas questões. Obrigada, Nadish. Obrigado, Fernanda. Vou desligar, então. Beijos. Beijo, beijo.